Buenos dias. Hoje tenho o privilégio de repartir a palavra com vocês. Vai sair um pouco em portunhol, como sempre, né? Para dar um toque bem caribenho. Lembrem que eu sou o mais gaúcho dos pastores da Montserrat, né? Gaúcho, eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. Mas eu sou da sul da Venezuela, né? Gente, nós estamos vivendo uma campanha que se chama Eis-me Aqui. E é um desafio para que Deus faça sua obra de multiplicação na nossa vida. Um desafio para que Deus possa fazer coisas realmente extraordinárias em nosso meio. Tiago, vou pedir que você possa postar aqui o PowerPoint, por favor. E vai ser algo realmente extraordinário, porque Deus faz coisas extraordinárias quando o seu povo se consagra. Há uns anos antes da pandemia, o Tércio falou para mim: Raul, tu tem que assistir um seriado. E esse seriado tem um personagem que é muito parecido contigo. E eu fiquei aí com a curiosidade, né? Um personagem parecido contigo. E ele me falou: tu tem que assistir esse seriado. E eu fui a procurar o seriado, esse ali, né? Quando eu me dei conta que era The Chosen, gente, eu fiquei assim: nossa, tem que ser Pedro, porque Pedro é o meu personagem favorito. Pedro é aquele cara que se parece muito comigo, né? É um sanguíneo hemorrágico, é o cara que pede: Senhor, eu quero caminhar sobre o mar. E depois que ele caminha, fala: porque me estou afogando. Ele é um líder legal, sem deixar de ser firme, né? Mas o Tércio falou: o personagem que se parece contigo, ele vai tomando nota de tudo. Ele vai tomando nota das coisas que vão acontecendo. E eu começo a assistir o seriado, e eu começo a ver que o Pedro não está tomando notas. E foi ali, né? Depois, quando vai avançando o seriado, que começamos a assistir ali, que apareceu ele, o personagem. Minhas expectativas, a realidade, né? E o pior é que a gente começa a assistir o seriado, começamos a olhar o personagem, e Cláudia começa a falar: olha, esse personagem é muito legal, eu gosto dele, dá vontade de abraçar. Eu falei: nossa, como as pessoas te enxergam, né? Você querendo ser Pedro, termina sendo enxergado como Matthew, como Mateus. Mas os dois personagens falam uma coisa bem importante. Os dois personagens falam: eis-me aqui. Quando eu era criança, gente, meu personagem favorito era José. Eu queria ter os superpoderes de José. Eu queria ter o superpoder de interpretar os sonhos. Mas depois, à medida que fui avançando, o Pedro chamou mais minha atenção, porque comecei a conectar muito com ele, porque era muito parecido comigo. Você se lembra do seu personagem favorito da Bíblia? Aquele que ganha teu coração, aquele que você fala: opa, esse se parece muito comigo. O jeito em que Deus tem utilizado o Pedro para falar ao meu coração é realmente extraordinário. Todas as coisas que acontecem com Pedro na Bíblia têm acontecido comigo na minha vida. E realmente eu fico fascinado e surpreendido de como Deus chamou esse homem, do chamado que Ele deu para a vida desse homem. Mas também, ao mesmo tempo, eu comecei a olhar a vida dele e me perguntar: quais são as características, por que Jesus chamou ele? O que Jesus viu em Pedro quando ele foi chamado? Nossos olhos têm contemplado nesta igreja um novo tempo, um tempo de multiplicação, e um tempo de multiplicação sempre precisa um tempo de consagração. E Deus nos está chamando para isso. E a resposta a esse tempo de consagração e de multiplicação só pode ser: eis-me aqui. E quando eu vejo a vida do Pedro, eu falo: Deus, o que você viu, Jesus, na vida desse homem? Ou seja, que tipo de pessoas Deus está chamando para um tempo de multiplicação como o que estamos vivendo? E as mesmas coisas que Jesus viu em Pedro são as mesmas coisas que Deus está esperando de ti e de mim.
Então hoje eu te quero convidar a enxergar na vida do Pedro as características do tipo certo de pessoa que Jesus está chamando para este tempo. E quando enxerguemos essas características em Pedro, seremos desafiados. Esse é meu desejo, que você possa ser desafiado a que Jesus enxergue as mesmas coisas que viu em Pedro na tua própria vida. Então vou pedir que você procure na sua Bíblia uma passagem muito conhecida. Eu vou pedir que você possa procurar na sua Bíblia o livro de Lucas, o capítulo 5, o versículo 1, e vamos a ler até o versículo 8. É uma passagem muito conhecida. É uma das passagens mais importantes da minha vida. É a passagem com a qual o Senhor me chamou para o ministério. Já tenho falado muito dela, tenho pregado ela em outros contextos da nossa igreja, mas hoje eu gostaria que ela ficasse conectada com o tempo de consagração e multiplicação que estamos vivendo. Estamos juntos? Lucas, capítulo 5, versículo 1 até o 8. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o cumpria de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E então sentou-se e do barco ensinava. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, fala comigo essa palavra. Porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles viram e encheram ambos barcos, ao ponto que começaram a afundar. Quando Simão viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo tempo extraordinário que estamos vivendo como igreja. Senhor, nós queremos consagrar as nossas vidas na tua presença. Nós queremos consagrar nosso entendimento. Espírito Santo de Deus, traz revelação à nossa vida. Senhor, eu mesmo me consagro. Usa-me apesar das minhas limitações. Fala através de mim que eu possa diminuir, Senhor. Pai Santo, nós como igreja entramos na tua presença para te louvar, te adorar e para enxergar na tua palavra que o Senhor nos está preparando, que o Senhor nos está chamando a ter uma vida de entrega e serviço, que o Senhor nos está chamando a uma vida de obediência, que o Senhor nos está chamando a repartir com generosidade e que o Senhor nos está chamando a ser e fazer discípulos. Em nome de Jesus, amém. O título desta pregação é o chamado. E quando Deus faz um chamado, a nossa única resposta tem que ser uma: eis-me aqui. Então vamos a ir versículo após versículo, olhando aqueles princípios que o Senhor quer revelar na sua palavra. É uma palavra que você tem ouvido muitas vezes sendo pregada. Eu imagino que você já conhece de cor essa passagem, mas eu espero que o Senhor hoje possa trazer uma revelação poderosa para o tempo que nós estamos vivendo. Então vamos versículo após versículo. Versículo 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A popularidade de Jesus estava crescendo.
Genesaré, o lago que aparece ali, é o nome que Lucas dá para o mar de Galileia. Ou seja, é a mesma coisa. É a primeira vez que Lucas, em todo o seu evangelho, vai utilizar a palavra de Deus. A frase palavra de Deus vai ser a primeira vez que vai aparecer ali. E a palavra está falando ali nesse momento que multidões, muitas pessoas tinham sede pela pregação de Cristo. E Jesus, olhando essas multidões, ele viu duas barcas na beira do lago. Ele vê duas barcas deixadas ali pelos pescadores, que estavam fazendo que coisa? Lavando as suas redes. Ele viu. Tudo começa com o olhar de Cristo na tua vida. É Ele que enxerga. E a primeira coisa que Jesus vê em Simão Pedro é um homem que está lavando as suas próprias redes. Jesus está vendo um homem que está fazendo manutenção do seu instrumento de trabalho. Essa era a sua profissão. Ele era pescador. Jesus está enxergando um homem que, apesar de não ter pescado nada a noite anterior, se está preparando. E Jesus, Deus, nos está chamando neste tempo de multiplicação a estar preparados. Jesus nos está chamando como igreja a lavar nosso instrumento de trabalho, a preparar nosso instrumento de trabalho. Todo tempo de multiplicação é precedido por um tempo de preparação. Todo tempo de multiplicação é precedido por um tempo de preparação. Gente, o que ninguém vê, que é o que gera os resultados que todo mundo quer ter. É aquilo que se faz no segredo, o que gera os resultados que todo mundo quer ver. E nós vivemos num mundo que almeja resultados sem processo. Nós moramos nesse mundo. Nós moramos num mundo que ele precisa resultados, mas ele não quer passar pela preparação. A rede é o principal instrumento de trabalho que está nas mãos de um pescador. É um instrumento com o que ele trabalha todos os dias da sua vida. E Deus te está chamando a estar preparado. Essa rede é importante para Pedro. Com ela pode fazer sua jornada laboral. Com ela pode trazer alimento para o povo. E eu tenho uma pergunta para você. Como está a rede da sua vida? Quando foi a última vez que você fez uma manutenção nela? Ela está limpa? Ela está forte? Ela precisa ser fortalecida em alguma área? Como está a rede da sua vida? Tem um livro muito famoso de um escritor que se chama Stephen Covey, que se chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro muito famoso no mundo do desenvolvimento pessoal. E o 7º hábito das pessoas altamente eficazes, o Stephen Covey escreve o seguinte: afine o instrumento. Ou seja, as pessoas que são altamente eficazes, elas precisam afinar o instrumento. O que quer dizer isso? Viver um processo constante de renovação em todos os aspectos da vida. Olha só, esse livro não tem mais de 20 anos, mas já Salomão falava disso. Não tem nada novo debaixo do sol. O Salomão escreveu: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço. Portanto, afie a lâmina. Olhe para suas mãos, irmão. Olhe para suas mãos, olhe suas mãos, olhe suas mãos, coloque suas mãos. Seus dons, seus talentos estão sendo usados e afiados? Suas habilidades, suas competências estão sendo colocadas na construção e edificação do reino de Deus? Você está preparado? Um machado afiado vai ser muito mais eficiente no corte. Imagina que você vai pela floresta e você tem um machado, mas ele não está afiado. O que vai acontecer? Você vai dar muitos golpes nesse árvore, mas como o machado não está afiado, você vai dar com mais força, com mais energia. Você se vai esgotar.
você se vai esgotar. Mas um machado afiado, ele vai ser muito mais eficiente no corte, portanto você vai utilizar menos força, o que significa que você vai poupar mais energia, ou seja, você vai ser mais produtivo. E sabe o melhor de tudo isso? Quando você tem um machado afiado nas suas mãos, é que você se vai dar conta que você começa a poupar energia. Você se vai dar conta que você vai ser mais efetivo. Você se vai dar conta que você é mais eficiente. Mas eu estou seguro que esse machado afiado te vai ajudar a derrubar árvores maiores. Deus te está chamando, irmão, a estar preparado para derrubar árvores maiores. Sabe por quê? Porque como Salomão fala, esse é o valor da sabedoria. O machado afiado te ajuda a ser bem sucedido. Deus te está chamando a estar preparado, porque o verdadeiro sucesso, o sucesso de verdade, o sucesso cristão, ama a preparação e odeia a preguiça. O sucesso ama a preparação e odeia a preguiça. E como igreja, Deus nos está chamando para preparar o terreno para um avivamento multigeracional. O Senhor nos está chamando a construir, a preparar o terreno, a estar preparados, porque Ele vai enviar a chuva, irmão. Deus nos está preparando a preparar as próximas gerações. Você sabe o que isso significa? Nós estamos construindo na presença de Deus, consagrando tudo a Ele, multiplicando-se, porque multiplicação é milagre. Nós estamos construindo com Ele, não estamos construindo prédio, a gente não está construindo e levantando o nome de uma igreja, a gente está construindo e levantando o nome de Jesus para as próximas gerações. Para as próximas gerações. O hangar é mais um desses espaços que Deus vai utilizar para produzir um avivamento. A gente não pode produzir um avivamento. Essa é uma visitação especial do Espírito Santo. Mas a gente pode clamar por um. E falar para Deus: aviva os nossos corações. Aviva os nossos corações. Deus te está chamando a estar preparado. Deus prepara os que Ele chama. Você está pronto para responder esse chamado? A única resposta possível é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Versículo 3: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus levava seu ministério àqueles lugares onde as pessoas faziam seu trabalho, aqueles lugares onde ele fazia sua vida diária. Você se imagina você estar ali? Faça parte, você já imagina que você está ali fazendo seu trabalho, que você está na areia, que você está olhando para caras que não pescaram nada. E eu falei: nossa, vou passar fome hoje. E você vê um cara que vai entrando, uma multidão vai acompanhando ele, e você começa a ver porque essa multidão está acompanhando ele. E você começa a dar-se conta que só Jesus é o único que pode transformar a beira do mar num auditório, um barco num púlpito, e Ele mesmo como pregador. Você se imagina nessa cena? Nesse lugar, Ele pede para Simão que afaste um pouco o barco, para ele poder ensinar ao povo. Ou seja, Ele está falando: Simão, você pode empurrar seu barco? Você pode empurrar seu barco? Eu preciso ensinar ao povo. E é muito prático, porque Jesus não tinha estes instrumentos para comunicar a mensagem, mas Ele tinha o ar do mar para projetar desde o barco a sua voz. E Pedro está entregando o seu barco para que a palavra seja pregada. Deus te está chamando a estar preparado, mas Deus também te está preparando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus te está chamando a ter uma vida de entrega e serviço.
O que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? O que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? Toda entrega exige renúncia. Olhe para o barco onde nós estamos. A IBMS é um barco muito pesado, gente. Precisamos que todos ponham as mãos na corda. Isso gera algo maravilhoso chamado sinergia. A soma de todas as forças. No reino de Deus ninguém resta e ninguém divide. No reino de Deus todo mundo suma e todo mundo multiplica. Porque quando você serve nesse reino, tudo se multiplica. Porque multiplicação é milagre. Precisamos de todos nós. A barca, imagine se a rede era uma extensão dos braços de um pescador. O instrumento de trabalho, o barco, gente, era a sua própria vida. Com isso ele alimentava a sua família e a família dos seus sócios. Com isso ele gerava renda para sua família. Com isso ele alimentava todo um povo. E ele está entregando algo que é muito importante nas mãos de Jesus. Deus te está chamando a ter uma vida de entrega e de serviço. Pergunta dos 100.000 reais: o que você precisa entregar hoje? Não amanhã, não depois, hoje. Hoje. Deus te está chamando a estar preparado. Deus te está chamando a ter uma vida de entrega e serviço. E a única resposta possível a esse chamado é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão. Olha, se a gente lê muito rápido os versículos da Bíblia, a gente não para, fica olhando de perto o que está acontecendo. Pode ser que você passe desapercebido isso. Você poderia marcar isso na sua Bíblia? Tendo acabado de falar, disse a Simão Pedro. O que significa disse? Olha o que está acontecendo. Chega Jesus com uma multidão. Ele vê homens lavando suas redes. Ele pede para o Pedro: me pode emprestar sua barca? Pedro empresta sua barca, serve ele, entrega sua barca. E Jesus começa a ministrar na vida dessas multidões. E quando termina de falar, tendo acabado de falar, disse a Simão. O que significam essas palavras? Se a palavra está falando que disse a Simão, onde estava Simão? Longe ou perto? A palavra não fala, e gritou a Simão. Jesus está enxergando na vida de Simão um homem que está disposto a ter tempo para ouvir a sua voz. A não ficar longe de aquilo que está sendo ministrado. Deus está te chamando a estar preparado. Deus está te chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Mas também Deus está te chamando a ter tempo devocional com Ele. A estar disposto a ouvir a sua voz de perto e não de longe. Eu aprendi na minha vida que amor se soletra de um jeito: T-E-M-P-O. Tempo. Se você me fala: eu amo meu filho, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com ele? Se você me fala: eu amo minha esposa, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com ele? Se você me fala: eu amo meus pais, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com ele? Se você me fala: eu amo a Deus, eu vou perguntar: quanto tempo você passa com Ele? Amor se soletra tempo. Quando eu estou trabalhando, que estou
no lugar onde eu começo a trabalhar, lá na casa, a gente tem um quarto reservado para isso, para a gente estudar, para a gente trabalhar. Eu estou estudando, estou preparando a mensagem, aquela coisa, estou fazendo, talvez estou numa reunião, eu fecho a porta e aí todo mundo sabe que estou trabalhando nisso, menos uma criança de 6 anos. Essa criança aqui. E essa criança ali, ela tem a capacidade de um momento importante, ela vai tirar a porta e falar: papai, papai, papai. E aí sigue, até que um abre essa porta, ele vai continuar: papai, papai, papai. Quem assistiu Big Bang Theory vai conhecer um pouco disso. Papai, 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 papai. E eu deixo de fazer tudo, eu fico olhando por um negocinho, e aí tem um olhinho do outro lado, olhando para mim: papai, papai, papai. Aí eu abro a porta, e quando abro a porta, eu: te amo. Me mata. E aí eu também te amo, Tiago. E uma reunião acontecendo, uma conexão no Zoom, uma mensagem sendo preparada, um assunto sendo trabalhado. Eu nunca vou me lembrar dessa reunião, dessa mensagem, desse trabalho. Eu me vou lembrar que meu filho bateu na porta, falou: papai, papai. Eu abri essa porta e do outro lado tinha o meu filho falando: eu te amo. Ele quer ouvir a voz de seu pai. Desde quando você não ouve de perto a voz do Pai? Jesus está te chamando a entrar nas profundezas da sua palavra, da sua presença e do seu Espírito. Deus está te chamando a ter encontros com Ele. Mas eu acredito que o desafio é ainda maior que entrar nas profundezas da sua palavra, da sua presença e do seu Espírito. Deus está nos desafiando a ir a lugares desconhecidos. Porque quem pesca de dia? Ninguém. Pescadores não pescam de dia, por isso os caras acordam tão cedo. De dia os peixes estão muito no fundo do mar. Deus nos está chamando a ir a lugares desconhecidos, em horas desconhecidas, em momentos desconhecidos, com pessoas desconhecidas, para que eles possam conhecer a profundeza da relação de ter um encontro com aquele que salvou as suas vidas. Craig Groeschel, um dos pastores que eu mais admiro, fala o seguinte: para alcançar os que ninguém está sendo alcançados, para alcançar os que não estão sendo alcançados, vamos ter que fazer o que mais ninguém está fazendo: pescar, quando todas as coisas falam que não temos peixe, que não se pesca nesse horário, que não se faz desse jeito. Deus está te chamando a ter tempo devocional com Ele. E a única resposta que você pode dar a esse chamado é: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Gimene. Versículo 5. Simón respondió: mestre, esforzámonos a noche entera y no pegamos nada. Mas, porque tú quien está diciendo esto, voy a lanzar as redes. Mas, porque tú quien está diciendo esto, voy a lanzar as redes. Deus está te chamando a estar preparado. Deus está te chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus está te chamando a ter tempo devocional com Ele, encontros com eles. E Deus está te chamando a viver uma vida de obediência. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pecamos nada. Fizemos tudo o que era humanamente possível. Usamos toda a nossa experiência, todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades, todo o nosso conhecimento. O que você me vai ensinar a mim, Jesus? Você é pregador. Eu tenho um mestrado em pesca, um doutorado em redes. Eu aprendi na faculdade que é impossível pescar de dia,
que ninguém pesca de dia. De dia é para dormir. É impossível que a rede que está nas minhas mãos chegue num lugar tão profundo. É impossível que a rede que está nas minhas mãos chegue num lugar tão profundo. Gente, o que eu posso enxergar ali é um homem que foi derrotado a noite anterior. Que difícil deve ser voltar ao lugar onde as coisas não deram certo. Que difícil deve ser recomeçar após de uma perda. Que duro deve ser iniciar um negócio do zero quando os anteriores foram à falência. Que difícil é pedir perdão quando somos nós os que erramos. Falar te amo para a pessoa que amamos quando fomos nós os que falhamos. O passo 1 do CR, ele é o mais difícil de dar. Quando você faz o CR, o primeiro passo sempre é o mais difícil. Passo número 1, admitimos ser impotentes diante dos nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Admitir isso é difícil. É difícil voltar no lugar onde você falhou, onde você errou, onde não deu certo. Como Deus vai falar isso para esse pescador? Mas após o passo 1, sempre tem um passo 2. E o passo 2 do CR, ele fala o seguinte: viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. Volte para o lugar onde você falhou. Volta para o lugar onde você foi derrotado. Mas não vai sozinho, não. Jesus está falando: agora você vai comigo. Agora eu vou com você. Gente, as grandes histórias de sucesso estão escritas com alguns capítulos de fracasso. As pessoas que você mais admira, não admira porque são mais brilhantes, são mais legais, são extraordinárias. Você admira essas pessoas porque essas pessoas escreveram sua história com alguns capítulos de fracasso e tiveram sucesso com Jesus no barco. Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pescamos nada, mas, fala comigo, de novo, igreja, fala comigo. Marca isso na tua Bíblia, porque isso é maravilhoso e extraordinário. Os mas de Deus na Bíblia são extraordinários. Deixa que a palavra de Deus escreva um mas na tua vida. Deixa que a palavra de Deus escreva um mas na tua vida. 1 de Pedro 2,10 fala o seguinte: antes vocês nem sequer eram povo, mas, fala comigo, igreja, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E é isso que o Senhor quer dar para nós: misericórdia, vida em abundância, salvação de vida, eternidade. Ninguém te pode oferecer isso. Ninguém te pode oferecer isso. Deus colocou um anseio pela eternidade no teu coração. Deixa que Deus escreva um mas na tua vida. Mas, porque tu quem está dizendo isto, vou a lançar as redes. Deus te está chamando a ter uma vida de obediência. E uma coisa importante que não pode passar desapercebida aqui, é um princípio que praticamos muito na nossa família. Virou slogan na nossa casa: a obediência combinada com a fé. Olha só, a obediência combinada com a fé são as chaves que abrem as portas dos milagres na sua vida.
São duas chaves. Mas elas precisam girar. Não só é ouvir. É necessário praticar. E obedecer. Para que você seja como um homem que construiu sua casa sobre uma rocha. Sobre uma rocha. O Pedro, ele vai escrever no seu evangelho, na sua carta, na sua epístola, ele vai escrever: o alvo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Ele vai olhar assim como que se a gente tivesse uma flecha e que a gente está apontando para um lugar, e esse lugar que a gente está apontando, essa flecha é a flecha chamada fé, e está apontando para um lugar, e quando a gente solta essa flecha, o alvo que ela tem que dar é a salvação da nossa alma. Mas se você procura os versículos anteriores, você se vai dar conta de que essa fé que dá no alvo, que é a salvação da nossa alma, ela precisa ser refinada. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado no fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A obediência e as provações da vida refinam a tua fé. E essa fé, a sua missão, o seu objetivo, é a salvação da nossa alma. A obediência combinada com a fé são as chaves que abrem as portas dos milagres na sua vida. Multiplicação é milagre. Multiplicação é milagre. Deus está chamando a estar preparado. Deus está te chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus está te chamando a ter tempo devocional com Ele. Deus está te chamando a viver uma vida de obediência. Uma obediência profunda. Sabe como é a obediência profunda? Aquela que transcende o princípio da autoridade. Quando um filho obedece o pai, ele obedece o pai porque ele é o pai. Ele é sua autoridade. Quando eu falo para Tiago, eu faço, cara, assim, pá. E ele fica ligado. Ele sabe que está fazendo algo errado e fica ligado. Tiago, vem. E ele vem. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Assim se sente. Fica ligado. Ele obedece porque eu sou sua autoridade. Mas à medida que o nosso relacionamento vai crescendo e se aprofundando, a obediência muda. De autoridade para uma obediência baseada no amor. Pai, pega a dica. Em amor. O princípio da autoridade continua ali. Continua. Eu continuo sendo pai. Ele continua sendo filho. Mas o nosso relacionamento é profundo, que a obediência dele tem que ser uma obediência em amor. Você hoje pode estar colhendo frutos de obediência. Se isso é assim, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o fruto da obediência são bênçãos. E bênçãos multiplicadas. Eu tenho que acrescentar isso. O princípio da bênção de Deus é a obediência. Você obedece e você vai ver bênçãos. Mas você não obedece para receber bênçãos. Você colhe os frutos. Mas eu estou seguro que aqui também tem pessoas que estão colhendo frutos de desobediência. Eu estou seguro que aqui tem pessoas que estão passando por um processo de disciplina de Deus. Eu passei por aí também. Estamos juntos, eu passei por aí também.
É difícil. Não é fácil. Mas a Bíblia fala que Deus disciplina aquele que ama. Continua sendo filho. Continua sendo filha. Nada tirou a tua identidade. Nada tirou a tua identidade. Essa palavra é para você que está cansado de pescar a noite toda e não ver resultados. Essa palavra é para você que está cansado e desgastado. Deixa que Deus coloque um mais na tua vida. Deixa que Deus coloque um mais na tua vida. Obedece. O passo para o milagre da multiplicação é colocar o que você tem nas suas mãos, nas mãos de Deus. Entregar teus dons, teus talentos, tuas paixões, teus recursos, teus serviços, tuas competências, tudo. E é isso que vai acontecer agora. A obediência e a fé de Lucas 5:5 é as que fazem possível enxergar a bênção dos milagres em Lucas 5:6. Vamos olhar juntos? Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Você se imagina que ele não tivesse feito mantenimento da sua rede? Você se imagina que ele não tivesse preparado? Você se imagina que ele não tivesse entregado sua barca? Você se imagina que ele não tivesse servido? Você se imagina que Pedro tivesse falado: espera aí, Deus, eu já coloquei meus dons e talentos, minha rede, eu já entreguei minha vida a ti, eu já te servi, eu já te ouvi, eu não te vou obedecer. Porque a lógica me fala que lá não tem peixe. Para ver o milagre da multiplicação, você vai precisar algo mais que lógica humana. Você vai precisar fé. Olhos da fé. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros: ei! No outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles viram também e encheram ambos barcos, ao ponto que começaram a afundar-se. Ao ponto que começaram a afundar-se. Eu quero que você se dê conta de uma coisa: Deus te está chamando a estar preparado. Deus te está chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus te está chamando a ter tempo devocional com Ele. Deus te está chamando a ser obediente. Mas Deus está vendo na vida de Pedro, na vida desses discípulos, que eles estão dispostos a repartir com generosidade. Eles estão dispostos a repartir com generosidade. Eles não ficaram com a bênção. Eles não falaram: nossa, não tem peixe. Se não tem peixe, agora nós temos muito. A lei da oferta e a demanda. O valor do peixe subiu porque ninguém pescou nada. Eu tenho muito peixe, virei milionário, virei rico. Esse é o pensamento do mundo. Mas Deus está vendo na vida de Simão, desses discípulos, de Pedro, que eles estão dispostos a repartir com generosidade. Ei, aqui tem peixe. Ei, aqui tem bênção. Ei, aqui tem multiplicação. Ei, aqui tem consagração. Ei, aqui tem milagre. Montserrat, nós somos uma igreja que podemos ser esse tipo de igreja que fala: ei, aqui tem vidas transformadas. Ei, aqui tem vidas restauradas. Ei, aqui tem multiplicação. Ei, aqui tem consagração. Bem, que aqui Deus fez um milagre. Bem, que aqui Deus restaurou minha família. Bem, que aqui Deus me salvou. Bem, que aqui Deus fez coisas extraordinárias. Bem, que aqui Deus me consagrou. Bem, que aqui Deus me chamou. Bem, que aqui Deus me preparou. Bem, que aqui tu pode encontrar o teu lugar neste lugar, para a glória de Deus. Bem.
você pode repartir. Você pode servir e repartir generosamente. Você serve entregando tudo o que você é vida. Quando você serve, quando você coloca seus dons e talentos, é vida o que você está repartindo. E Deus nos está chamando a servir a mais pessoas. Deus nos está desafiando a viver um novo tempo. Mas ao mesmo tempo também Deus nos está chamando a repartir. E repartir tem a ver com recursos. Os recursos que Jesus colocou na sua vida. No reino existe uma dinâmica muito importante. Presta atenção. Muito importante. O que você retém, acaba. O que você retém no reino de Deus, eu não sei no mundo, mas aqui no reino de Deus, o que você retém, ele acaba. Ele acaba, eu já vi. E se somos sinceros, você já viu. Você retém e o que aconteceu? Opa, para onde foram esses recursos? Você fica como o meme de John Travolta. Como chegou, se foi. No reino de Deus, o que você retém acaba. Mas, fala comigo, mas o que você consagra para servir e repartir, Deus multiplica, irmão. Deus multiplica o que você consagra, a sua vida, os seus recursos, os seus dons, os seus talentos, a sua capacidade, o que você é, o que você tem, o que você faz, o que você aprendeu, o que você pode ensinar, o que você entrega e consagra nas mãos de Deus, Ele multiplica. Ele multiplica. Há uma semana tive uma conexão, estava apoiando o Tércio numa reunião do IIFD. E ali estava o pastor Silvado e Tércio falando do que está acontecendo aqui em nosso meio. E tanto Tércio como o pastor Silvado chegaram numa conclusão. Na igreja, lucro não é dinheiro no banco. Na igreja, lucro é ministérios e vidas transformadas. Na igreja, lucro não é dinheiro no banco. Na igreja, lucro é vidas e ministérios transformados. Nossa oração é que Ele multiplique tudo. Casas, discípulos, ministérios, dons, talentos, recursos financeiros. Nesses versículos que você está vendo ali, eles repartindo com generosidade, fazendo sinais para que os outros venham a colher também a multiplicação do milagre de Deus. Eu consigo ver o que Tércio falou a semana passada. Eu consigo ver que ali há uma oferta sacrificial. Eles entregaram tudo o que tinham em um tempo de escassez. Esse povo dependia da pesca desses pescadores, de todos os pescadores. Eles deram uma oferta generosa. Por quê? Porque pensaram mais nos outros que em si mesmos. Eles fizeram senhas: vem, eu me importo com você, vem. Mas eles também conseguiram enxergar, conseguiram entregar uma oferta de fé. Eles não sabiam o que aconteceria depois de entregar seu barco. Pedro não sabia o que aconteceria. Mas a obediência e a fé são as chaves que abrem as portas dos milagres na nossa vida. Pedro apenas acreditou. Ou seja, repartir é uma questão muito mais de crer do que ter. E Deus nos está chamando a repartir com generosidade. Repartir com generosidade. Versículo 8 e 9. Quando Simão Pedro viu isso, postrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor. Olha só. Quando Simão Pedro,
Mudou. A história começou com um homem chamado Simão. E a história está terminando com um homem chamado Simão Pedro. Quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Até nosso nome. Anos me chamando Raul. E agora sou Raul. No início dessa história, esse homem chamado Simão fala para Jesus, mestre. No final dessa história, esse homem chama Jesus Senhor. Senhor. O dono de tudo. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. A santidade de Deus revela nossa condição de pecador. Sempre que Deus vai usar alguém, Ele mostra para essa pessoa quem ela é sem Deus. Um pecador. Quando Deus se revela e mostra quem Ele é, automaticamente se revela quem nós somos na sua presença. A revelação muda a relação. Vou voltar a repetir. A revelação muda a relação. Já não é Simão, já não é mestre. Agora é Simão Pedro. E agora é Senhor. Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Jesus está falando que há um novo tempo, há uma nova dimensão no seu chamado, há uma transformação radical acontecendo quando Cristo te chama. Você será pescador de homens. Ele ressignifica a profissão que ele tinha para resgatar toda uma nação. Ele ressignifica o que Pedro era para salvar a toda uma geração. Pela pregação desse homem, 3.000 pessoas serão salvas. Não tenha medo. Ele te fez pescador de homens. Ele nos fez pescador de homens. Não tenha medo. Não tenha medo. Para que Deus te está chamando a estar preparado? A ter uma vida de entrega e serviço, a ter tempo devocional com Ele. Para que Deus te está convidando e chamando a ter uma vida de obediência? Para que Deus te está chamando a repartir com generosidade? Qual é o propósito de tudo isso? Para que Ele nos chama a isso? E é aqui onde tudo converge. Deus te está chamando a estar preparado, a ter uma vida de entrega e serviço, a ter tempo devocional com Ele, a ter uma vida de obediência, a repartir com generosidade, para que possas viver a missão de ser e fazer discípulos. Pescador de homens. Pescador de homens. Não existe chamado sem cruz. Do mesmo jeito que não existe redenção sem sacrifício. Não existe chamado sem cruz. Do mesmo jeito que não existe redenção sem sacrifício. Deus não só é o provedor. Deus, Jesus,
é a nossa provisão. Foi Ele quem se preparou desde a eternidade para entregar a sua vida numa cruz por ti e por mim. Foi Ele quem nos mostrou que o Filho de Deus veio a este mundo a servir e não a ser servido. Foi Ele que nos ensinou a ter encontros com Deus, a orar e estar perto ouvindo a voz de Deus. Foi Ele que nos ensinou: Pai, ensina-nos a orar, Pai Nosso. Foi Ele que nos ensinou a obedecer até o final, até a morte, e morte de cruz. Foi Ele, através do seu Espírito, que repartiu generosamente dons, talentos, recursos para edificar seu reino aqui na terra. Foi Ele, Jesus, que nos ensinou o que significa verdadeiramente ser e fazer discípulos. Jesus está enxergando em Pedro o que nós temos que enxergar em Jesus. Não se trata de Pedro, se trata dele. Se trata dele. Ele é o nosso exemplo de preparação, de entrega, de serviço, de obediência e de generosidade. É Ele nosso exemplo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Deixa que Jesus escreva mais na tua vida. Montserrat, Deus tem uma palavra final para nós. Esse homem, Pedro, vai passar por muita dificuldade. Esse homem vai ser conhecido como um homem que caminhou com Jesus. Eu te desafio a que tu sejas um homem e uma mulher que vai ser lembrado como um homem e uma mulher que caminha com Jesus, porque ele vai seguir esse Jesus. Ele vai caminhar perto dele, ele vai aprender com ele. O Pedro, igual que você e eu, vai errar. Tem momentos na vida dele que não vai dar certo, e Jesus vai ter que fazer o mesmo milagre de multiplicação com que ele chamou ele, a Pedro, para restaurar ele. E esse homem, na sua velhice, vai olhar para trás, vai se lembrar dos momentos e dos tempos que viveu com Jesus, das suas palavras, da sua jornada. Ele vai olhar para trás e vai escrever uma carta. E nessa carta, o Pedro adulto, mais experiente, vai falar o seguinte. E esta é a palavra final que Deus tem para nós neste tempo de multiplicação e consagração. Vocês
porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas, fala comigo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus te está chamando. Deus está te chamando a estar preparado, igreja. Deus está te chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus está te chamando a ter tempo com Ele. Deus está te chamando a ter uma vida de obediência. Deus está te chamando a repartir com generosidade. Deus está te chamando a ser e fazer discípulos, pescador de homens, ser conhecido como um homem e uma mulher que caminhou com Jesus nesta terra. E a única resposta possível ao chamado de Deus à nossa vida é: eis-me aqui, Jimene, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. E quando você fala para Deus, eis-me aqui, Jimene, Ele fala para você: eu estou aqui, Jimene, eis-me aqui. Onde você precisa preparar-se? O que você precisa entregar hoje? Desde quando você não ouve a voz de Deus? O que você precisa obedecer hoje? O que você precisa repartir agora? Deus nos está chamando à missão de ser e fazer discípulos. E a única resposta possível é: eis-me aqui. Você aceita esse chamado? É um desafio para ti, igreja. Você aceita esse chamado? Eu vou pedir que você feche seus olhos. Eu quero primeiramente falar com você que está aqui pela primeira vez. Eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez e que você está sentindo que Deus te está chamando, que Cristo está te chamando. Você que está aqui, que Deus está falando a seu coração. Eu quero que você faça comigo esta oração. Igreja, esteja orando. Eu quero que você faça comigo esta oração. Senhor, faz comigo esta oração. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que vivi como um pecador. Mas hoje, Senhor, por Tua palavra, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, faz nova todas as coisas na minha vida. Restaura-me. Perdoa meus pecados. Faz eles mais brancos que a neve. Fala para Deus: Espírito Santo de Deus, santifica a minha vida. Senhor, justifica-me com Teu sangue na cruz. Entrego a minha vida esta dia a Ti. Entra como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que fez pela primeira vez essa oração? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Você, tem alguém que fez pela primeira vez essa oração? Tem alguém que pela primeira vez fez essa oração? Levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas para essa pessoa. Você que está aí perto dessa pessoa, você pode
Pode ajudar ele a vir aqui. Tem alguém mais que fez essa oração pela primeira vez? Pode vir. Tem mais alguém que fez essa oração pela primeira vez? Tem mais alguém? Glória a Deus. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para essa pessoa. Glória a Deus. Pode trazer ela aqui. Glória a Deus. Mas igreja, agora eu tenho um chamado para ti. Um chamado para ti. E o chamado para ti é consagrar. Temos tanto tempo que a gente não vem aqui na frente. O chamado para ti, igreja, é a consagrar. Glória a Deus. A consagrar, a entregar, a obedecer. Glória a Deus por sua vida. Você é bem-vinda na família de Deus. Você é filha amada de Deus. Tem um monte de pessoas lá que vão te ajudar na tua jornada. Tu pode ir com eles. Que o Senhor te abençoe. Igreja, eu tenho que fazer um desafio para ti. Deus nos está chamando a estar preparados. Deus nos está chamando a ter uma vida de entrega e serviço. Deus nos está chamando a ter uma vida de obediência. Deus nos está chamando a ter uma vida de total entrega para Ele. Deus nos está chamando, igreja, a ser e fazer discípulos, a ser pescadores de homens, a multiplicar o seu reino no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em todo o Brasil, no mundo inteiro. Deus te está chamando, e a única resposta possível é: eis-me aqui. Se você está disposto a consagrar tudo o que você é e tudo o que você tem nessa missão, eu vou pedir que você venha aqui na frente e consagre tudo na presença de Deus enquanto cantamos essa música. Estão preparados? Se Deus falou contigo e você quer falar para Ele: eis-me aqui, fica em pé e vem aqui a consagrar a tua vida na sua presença. Consagra a tua família na sua presença. Amém. Amém. Toma-me, rendido estou. Amém. Aos pés da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Encontrei o que tenho. Glória a Deus. Te entrego, ó Deus. Amém. Faz dessa música a tua oração na presença de Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar. Glória a Deus. Meu Glória a coração. Deus. Se teu filho está aqui na frente, vem com ele. Venha abençoar o teu filho se ele está aqui. Amém. Levanta tuas mãos, igreja. Eis-me aqui, rendido estou. Glória a Deus. Eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Jesus. Amém.
consagra tudo e fala para Deus: Deus, eis-me aqui. Que o Senhor te abençoe. Monserrat, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha de ti misericórdia. E por sobre todas as coisas, que o Senhor te dê paz. A paz que sobrepassa todo entendimento. Nós, Senhor, consagramos a nossa vida, nossos recursos, nossos dons, nossos talentos, o que nós somos, o que nós temos, pelo tempo que me resta, até que Ele venha, em nome de Jesus. E Monserrat fala: amém, glória a Deus, louva ao Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eis-me aqui, rendido estou. Rendidos aos teus pés, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu Glória a Deus. Aleluia. Possamos estar falando para Ele: eis-me aqui, Senhor, amém? Não esqueça de visitar o nosso site, leia o devocional, que nós já temos o primeiro hoje no nosso site. Que Deus abençoe.